Olá, me chamo Karen, sou aluna do curso de pós-graduação em Inovação e Gestão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Farroupilha, e o livro que eu escolhi para fazer o trabalho da disciplina de seminários de pesquisa se intitula O Rei dos Dividendos, de Luiz Barsi Filho. É uma autobiografia escrita em 2022. Eu escolhi esse livro, primeiramente porque foi um presente de aniversário da minha mãe, e segundo porque é um assunto que eu já quero há um bom tempo estudar mais, me aprofundar. Então, o Luiz Barsi Filho vai falar sobre investimentos no mercado financeiro, em ações, em empresas sólidas aqui no Brasil. É um assunto que eu já queria há um bom tempo me aprofundar e acredito que seja um momento oportuno. Contextualizando então um pouco sobre o que trata o livro. Barsi nasceu em 1939 em São Paulo. Foi criado só pela mãe porque perdeu o pai ainda bebê. Desde muito novo, precisou trabalhar para ajudar em casa e seu primeiro emprego foi vendendo saquinhos de uva passa nos cinemas. Apesar das dificuldades, a mãe dele sempre priorizou a educação. Barsi fez curso técnico em contabilidade e depois entrou para a faculdade de economia, trabalhando de dia e estudando à noite. Ele se formou em 1962, com 23 anos, numa época em que pouquíssimas pessoas no Brasil tinham nível superior. Já adulto, casado e com filhos, Barsi dava aulas à noite e trabalhava durante o dia. Foi aí que, por influência de amigos, começou a frequentar a Bolsa de Valores, ainda em 1968. E mesmo sem dinheiro, ele começou a estudar muito e a investir nas ações que acreditava. Barsi foi construindo sua fortuna pouco a pouco, reinvestindo os lucros e sempre mantendo uma estratégia muito clara. Investir no longo prazo, estudar continuamente e escolher empresas sólidas, boas pagadoras de dividendos. É claro que ao longo de toda a sua jornada no mercado de ações, ele nem sempre ganhou. Comprou algumas ações que trouxeram, sim, algum prejuízo. Ele afirma que chegou a perder bastante dinheiro, mas que nunca impactaram tão fortemente sua fortuna. Isso se deve a fatores importantes. O foco de Barsi sempre foi evitar dívidas, investir em boas empresas e, acima de tudo, reinvestir os dividendos para fazer o patrimônio crescer no estilo bola de neve. Barsi é totalmente contra especulações e day trading. Para ele, construir uma carteira de ações sólida é o caminho para garantir uma velhice com liberdade e qualidade de vida. Então, depois de ler esse livro, eu tive alguns insights, alguns pontos que chamaram bastante a minha atenção. Um deles é sobre essa ânsia de mudança que o Barsi sempre teve. Assim, ele fala da vida dele desde pequeno, então essa vontade dele de sempre progredir muito vem também do medo que ele tinha de retornar à pobreza, né, de passar as dificuldades que ele passou quando era pequeno. Né? Ele menciona no livro que nunca passou fome, ele e a mãe dele, mas que passaram muitas dificuldades e a mãe dele sempre teve que trabalhar muito. Então essa ânsia dele de sempre progredir, sempre melhorar, chamou muito a minha atenção. E não foi algo que ele adquiriu já adulto, assim, desde jovem, né? Tanto é que ele começou a trabalhar ainda muito, numa fase muito nova, muito jovem. Nunca deixou de estudar, é outro ponto que chama bastante a minha atenção. Esse livro foi escrito em 2022, ele já tinha mais de 80 anos na época, e ele fala que até o dia em que ele estava escrevendo o livro, ele ainda estudava. Então, essa vontade dele, essa curiosidade que ele mantém ao longo de tantos anos, também chamou bastante a minha atenção, e eu acredito que seja um dos pontos fortes que fez com que ele atingisse esse sucesso na carreira profissional dele. Que não é apenas toda essa determinação que o Barsi teve ao longo de toda a sua trajetória para construir o seu patrimônio do zero, que chama atenção no livro, mas também o foco e a disciplina que ele mantém na sua vida, né? Ele tem um estilo de vida bastante peculiar para toda a fortuna que ele construiu. Então, essa disciplina que eu chamo são hábitos do dia a dia que ele faz desde quando tinha menos dinheiro até os dias de hoje que ele já tem uma fortuna construída. Então, coisas que ele julga que são gastos desnecessários, como, por exemplo, pagar seguro de carro, dirigir o próprio carro dele quando ele pode usar o sistema coletivo de transporte, que por ser idoso ele ainda consegue as passagens gratuitas, são coisas que nós encaramos como peculiar, mas que são também motivo dele ter conseguido construir a fortuna, dele ter conseguido atingir o sucesso dele. Então, chama bastante atenção, porque mesmo ele, hoje em dia, podendo usufruir de certos luxos, ele ainda evita, ele ainda segue a mesma disciplina, os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos de quando ele não tinha todo esse poder aquisitivo. Por fim, conectando todos esses insights, tudo que eu li, com gestão e inovação. É muito claro que
toda a teoria dele, tudo que o Barsi fala no livro, está diretamente conectado com uma gestão de recursos financeiros eficiente. Então, uma administração eficiente que evita dívidas desnecessárias, reinveste parte dos lucros e mantém o pensamento de longo prazo, que é essencial tanto para a pessoa física, para as pessoas, né, que era nesse caso o que o livro vinha falar, então para as pessoas que investem, mas também é essencial para as empresas, para as organizações se manterem competitivas no mercado. Outros pontos também que dá para conectar bastante com gestão, pelo que o Barsi fala no livro dele, é a gestão de conhecimento e gestão de riscos. De conhecimento, porque de forma clara, ele sempre teve os estudos como algo essencial na vida dele, inclusive foi a mãe dele que sempre incentivou e sempre mostrou como os estudos são fundamentais. Tanto é que ele seguiu a vida toda, até os dias de hoje, enfim, na fase já da velhice, ele continua estudando, continua se especializando. E gestão de riscos, porque ele sempre diversificou a carteira de investimento dele. O Barsi fala, ao longo do seu livro, a importância que é de escolher empresas com uma boa gestão, uma gestão eficiente, empresas maduras no mercado, e diversificar a carteira de investimento. E no quesito inovação, a própria teoria de Barsi é bem inovadora, ela vai na contramão da prática dos investimentos em ações que se fazem desde muito tempo até os dias de hoje, que é o day trading, né, que é a compra e venda de ações de forma muito rápida. E a teoria de Barsi é justamente o contrário disso, investir em empresas sólidas, visando o longo prazo. Ele até menciona um termo aqui no livro dele, que é fazer uma carteira de previdência. Então, o intuito do Barsi explicar essa teoria, e por ela ser de longo prazo, é para que as pessoas possam ter investimentos que garantam uma aposentadoria de qualidade para elas, que elas não precisam depender do governo para ter aposentadoria. Então, eu acredito que isso é bastante inovador.